1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar ou orai constantemente. Na King James atualizada, orai constantemente. Na revista atualizada, orai sem cessar. E o título não podia ser diferente do que a importância da oração. E vamos ver o que ele quer dizer com orar sem cessar. Quando Paulo escreveu isso à igreja em Tessalônica. Nós, como seres humanos, ainda vivemos neste corpo, nessa carne, e muitas vezes desanimamos, nos desencorajamos. Chegamos ao último dia do ano, 2023. Penúltima mensagem, a última será hoje à noite, né? Graça para o ano novo, hoje à noite. Mas nós podemos fazer uma reflexão de como foi o nosso ano, de como foram as nossas perspectivas, de como foram as nossas interpretações, de como foram as nossas atividades e de como Deus agiu em nossas vidas. E se você perceber, você colocar no papel, você vai chegar à conclusão de que Deus ele foi constante o ano todo com a minha vida. Ele nunca mudou. Jamais, uma vírgula ele mudou. Pode ser que você diga assim, não, mas tal coisa eu pensei que ia ser assim, foi diferente. Mas não é porque Deus mudou, é porque a minha perspectiva com relação a Deus estava errada. É porque eu tinha uma perspectiva da vida carnal, humana. Eu confiei na palavra dos homens, o que os homens disseram para mim, nas promessas que os homens fizeram para mim. E eu peguei aquelas palavras como algo divino. E daí eu comecei a cobrar a Deus. O Senhor não fez. O Senhor deveria ter feito. O Senhor falhou comigo. E Deus diz, meu filho, eu não prometi nada. Eu não te dei nem essa perspectiva que você tem da vida. Eu não lhe dei isso para você. Foi você que interpretou a Bíblia mal. Foi você que interpretou a vida mal. Foi você que acreditou em palavras humanas. Deus é sempre o mesmo e nunca muda. Ele é fiel, sempre fiel. Ele é misericordioso, sempre misericordioso. E ainda bem que Ele é misericordioso, até mesmo nesses momentos em que nós temos perspectivas erradas de Deus. Ainda bem que Ele é misericordioso com a minha vida. Mesmo naqueles momentos que eu interpreto a vida cristã de forma não conveniente. Ainda bem que Ele é misericordioso e longânimo, ou seja, paciente comigo. Ele é paciente comigo. Nós somos impacientes, não somos? Às vezes até mesmo no serviço do culto, nós somos impacientes uns com os outros. A gente percebe isso. Nós somos impacientes com os irmãos. Nós somos impacientes com os familiares. Mas o Senhor Deus é muito longânimo com cada um de nós. Ele foi o mesmo sempre, 2023, ele continua sendo. E muitas vezes, quando ficamos frustrados por culpa nossa mesmo, nós então quebramos nossa comunhão com o Senhor. E às vezes não quebramos com um grande pecado, mas com pequenas coisas. Somos irritadiços, ficamos desanimados. Já não quero mais fazer as coisas para o Senhor, ou para a sua causa, né, como missões, igreja local e assim por diante. Já encolho meu braço, minha mão, eu já não quero mais ser voluntário. E já deixo a vida de oração de lado. Porque a vida de oração, ela é comunhão com Deus. O ser humano ele foi criado com algumas necessidades básicas, sem as quais ele não sobrevive. Uma delas é o respirar.
O ser humano vive sem respirar por muito tempo. Todo jovem, adolescente, né, gosta no rio, no mar, na piscina, de fazer uma competição, quem fica mais tempo lá, né, debaixo d'água sem respirar, né? Então lá abaixo, vai ver quem ganha. Não pode ficar muito tempo. Qual outra necessidade básica que o ser humano tem para sobreviver? Comida. Se eu fosse irmãos Amargo, eu diria churrasco, né? Mas não, comida. Comida. Deus nos sustenta com comida. A gente precisa. O ser humano consegue ficar mais tempo sem comer do que respirar. Se eu não me engano, é 40 dias sem comer e não lembro quantos sem tomar água, né? A água é outra também necessidade. Então são necessidades primárias. Existem outras necessidades, mas essas são primárias. Então, sem essas três necessidades, comida, água e o ar, ninguém sobrevive. O corpo necessita de ar, de comida e de água para se manter vivo nesse mundo. E quem fez assim? O Criador. Ele que fez essa regra ser assim. Ele que fez desse jeito. Se fosse eu mudaria algumas coisas, mas não fui eu. Ele é o Criador, então ele fez a regra assim. Se eu não seguir a regra, eu morro. Depois que alguém é tornado um filho de Deus, essa pessoa passa a ter uma nova necessidade. Sem ser filho de Deus, essa pessoa não tem essa necessidade que eu vou falar agora, a necessidade espiritual, ela não tem vida espiritual. Mas quando ela passa a ser filho de Deus, ela passa a ter uma outra necessidade. Olha que interessante isso, né? Sem Deus eu tinha algumas necessidades, agora com Deus eu tenho mais necessidades. Isso é ótimo, não é ruim. Essa pessoa passa a ter uma nova necessidade, só que uma necessidade espiritual, que envolve também o material, a oração. Orar é pedir a Deus por algo ou por alguém, é pedir ajuda de Deus ou agir de Deus para algo ou alguém. Então, o significado, sendo o significado de oração qual a conclusão que eu já chego primeiramente aqui? Necessidade de dependência. Quem gosta de pedir ajuda para outra pessoa? Nós não gostamos de fazer isso. Não, eu vou com o meu próprio braço, eu vou trabalhar, eu vou fazer, eu vou acontecer, eu não vou ficar pedindo ajuda. Pedir ajuda é mendigar, né? Realmente nós pensamos dessa forma. Mas eu não vou entrar nesse detalhe, tá? Mas a oração é pedir a Deus. Porque quando você pede ajuda, você demonstra, entre nós, poxa, demonstrando fraqueza, demonstrando que eu não consigo, que eu não posso, não é assim? Poxa, eu vou pedir ajuda para tal pessoa e vou mostrar dependência com aquela pessoa. Depois eu não posso negar alguma coisa. Então pedir ajuda para Deus é demonstrar a dependência dele. E realizar tudo que Deus pedir, sem negar. Na oração nós mostramos e reconhecemos a nossa dependência divina. Nós precisamos da ajuda de Deus e orientações divinas em nossas vidas para vivermos de forma santa nesse mundo, de forma que lhe agrade e que sejamos bem-sucedidos em nosso viver espiritual. E nós temos essa tendência, mesmo depois de sermos filhos de Deus, de sermos tornados em filhos de Deus, ainda trazemos conosco em nossa bagagem o mundo. E nós temos essa dependência que para a vida espiritual ela é primordial. Sem ar,
sem comida e sem bebida, o homem não sobrevive por muito tempo. Sem oração, espiritualmente eu defino. Sem oração, espiritualmente eu quebro minha comunhão com o meu Senhor. Sem oração, eu vou viver uma vida de orgulho, prepotência e arrogância, porque a oração me leva à sujeição ao meu Senhor. Mas Deus é tão misericordioso que Ele trabalha conosco. Ele trabalha com nossas vidas. Ele trabalha com cada um de nós. Ele nos quebra. Eu sou alguém que gosta de ter tudo ordenado. Tudo, saber o que vai acontecer. Os irmãos sabem disso, né? O irmão muitas vezes já falou aqui, né? Da minha organização. Só que Deus muitas vezes quebra a minha organização. Deus muitas vezes quebra a minha programação. E eu preciso, eu olho para aquilo, não tenho, não consigo. É muita coisa. Eu preciso me sujeitar ao Senhor Deus, sair do controle e orar, pedir ao Senhor, dá um jeito aí, por favor, né? Arruma as coisas, supre. E Deus trabalha não só comigo, com você também, com todos nós. Deus trabalha. Ele trabalha diariamente com as nossas vidas. Eu tenho dito isso constantemente em todos os aconselhamentos que tenho feito. Deus trabalha. Já conheci muitas pessoas, até pastores, que, poxa, já preguei 2, 3 mensagens sobre o mesmo assunto e o pessoal que eu vejo que tem aquela necessidade para mudar, não muda. É claro, porque eu não sou o Espírito Santo, eu não sou Deus, eu só sou um instrumento nas mãos de Deus que devo pregar a palavra de Deus expositivamente e mais nada. Não tem mais nada para fazer. É ensinar a palavra de Deus, o resto é com o Senhor, com o Espírito Santo, e Ele faz. Então muitas vezes nós precisamos ser pacienciosos, nós precisamos ser longânimos, nós precisamos esperar. Pregar a palavra de Deus é como o agricultor que semeia. Já falei muitas vezes que eu gostava de fazer isso com meu pai, eu gostava de limpar, de preparar o terreno, cheio de mato, de árvore, de topo de pedra, mas depois de todo preparado, limpo e a terra fofinha foi arada, eu gostava de ir com ele, abrindo as covinhas e ir plantando milho, feijão, e nós ficávamos o dia inteiro plantando. Ele ia plantando e já ia fechando, e me ensinou como fazer, né? Tantas sementes por cova, as covinhas, né? E depois tinha que esperar, vinha a chuva, não podia ser muita, apodrece tudo, lava tudo, né? Encharca, leva, tinha que esperar a chuva no tempo certo, tinha que vir sol. E daqui a pouco começava a germinar, e daí você torcia para os bichinhos não comerem tudo, e vinha crescendo aquilo lá e crescendo, e não tinha mais muito que meu pai e eu fazemos. A gente só tinha que plantar e depois esperar. Ter certos cuidados, é claro, mas esperar. E a pregação da palavra de Deus é da mesma forma. Você planta, depois tem paciência, ora a Deus e espera que o Espírito Santo vai trabalhar. O problema é que muitos pastores são irritadiços, é porque eles plantam e eles querem fazer o trabalho do Espírito Santo, querem forçar que a semente já cresça ali, e começa a haver conflito entre pastor e ovelha, porque ele quer forçar as coisas, quer mostrar resultados, produtividade logo. Precisamos plantar, pregando a palavra de Deus, e depois confiar no Senhor em oração, que Ele fará o trabalho. E na maioria das vezes, nós, e quando eu falo nós, eu me incluo, nós não mudamos na primeira mensagem que ouvimos de alguém. Nós temos a tendência de sermos mais rebeldes, de sermos mais duros, e depois nós vamos pensando, depois nós vamos refletindo, daqui a pouco Deus vai trabalhando, e daqui a pouco o nosso
coração vai amolecendo, e às vezes leva 2 meses, às vezes leva 2, 3 anos, e assim vai, mas Deus trabalha. Precisamos esperar no Senhor em oração. Riley comenta que este orar constantemente é como uma tosse intermitente. Wilby também comenta da mesma forma, provavelmente tirado da mesma fonte. Sabe aquela tosse intermitente? Você não está sempre tossindo, toda hora, mas tosse, daqui a pouco tosse de novo, e assim vai. Principalmente quando está com problema na garganta, né? Parece que era assim que Paulo orava pelos crentes tessalonicenses, constantemente. Tá? Um filho de Deus deve se encontrar em oração diariamente e frequentemente, pois nós, por nós, né? Por pessoas ao nosso redor, por nossa igreja, porque todos sempre precisam mais da graça de Deus, mais da força de Deus, de mais coragem, de mais assistência divina e de mais ajuda divina. Então nós precisamos orar por nós, pelos nossos familiares, pelas pessoas ao nosso redor, pela nossa igreja, pelos nossos irmãos. Deixar de orar é perder o foco, perder o objetivo, é enfraquecer espiritualmente. Os irmãos já sabem que eu estou fazendo ali aquele curso da pós-graduação de gestão e liderança do Seminário Logos, e ontem eu estava estudando um pouco, uma parte dizia assim: o que é mais importante para um líder cristão? Produtividade ou amadurecimento de relacionamento com o Senhor? Ele não está dizendo assim, um ou outro, está dizendo isso. Está dizendo qual que é mais importante. Os dois são importantes, deve haver os dois, mas o mais importante é relacionamento com o Senhor. O mais importante é ter comunhão com o Senhor, é amadurecer espiritualmente. E é claro que nós, líderes espirituais, a nossa tendência é a produtividade. Por quê? Porque a produtividade aparece. Minha comunhão com Deus não vai aparecer muito, principalmente para crentes mais carnais. Mas o que aparece para todo mundo? Seja crente ou descrente, seja crente carnal ou crente espiritual. Produtividade, isso aparece. Olha, ele faz, ele acontece, ele faz chover. Agora, uma vida espiritual, comunhão com Deus, não aparece muito. Quem vai notar mais são crentes mais espirituais que vão notar. Mas os demais não vão notar muito, principalmente para os incrédulos. Agora, não estou dizendo que a produtividade não é importante. Ela é importante sim. Há líderes que acabam usando de pretexto. Não. Está tudo bom assim, está tudo confortável, a gente não precisa fazer mais nada. Por quê? Porque o importante é a vida espiritual. Então usa de pretexto isso para não fazer o outro. Não, nós precisamos regaçar nossas mangas e mãos ao trabalho e fazer a coisa acontecer. Deus usa nossas vidas como instrumentos dele. Mas é muito mais importante a vida de comunhão. Então deixar de orar é perder o foco, é enfraquecer espiritualmente, é deixar de ter comunhão privilegiada com o Criador. Por que privilegiada? Porque se você é salvo, você pode ter comunhão com Deus em oração. Se você não é salvo, você não pode. Não adianta uma pessoa incrédula ir a Deus em oração, ele não está nem aí, ele não vai ouvir. Ele não tem comunhão com o incrédulo. A comunhão de Deus com o ser humano é através de Cristo. E o incrédulo não tem Cristo. A única oração do incrédulo é: Senhor Deus, me arrependo dos meus pecados, reconheço que estava tudo para o inferno, reconheço que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso que enviou seu Filho para pagar meu pecado 100%. É a única oração que Deus ouve do incrédulo, porque ele está pedindo Cristo na sua vida. E daquele momento em diante, então Deus começa a ouvir a oração dele, porque ele não é mais incrédulo, ele é crente. Porque Deus ouve em Cristo. E
o incrédulo não está em Cristo. Então é um privilégio meu e seu. Mas quando a minha comunhão é quebrada, ela é quebrada com Cristo. E se a minha comunhão é quebrada com Cristo e Deus me ouve em Cristo, eu preciso ir a Deus em oração, em arrependimento. Porque a minha comunhão está quebrada. E Deus me ouve em Cristo, e minha comunhão com Cristo está quebrada. Então Deus não irá me ouvir de outra forma a não ser eu ir a Ele em arrependimento. Senhor Deus, sou teu filho, estou em Cristo, peço perdão pelo meu pecado, quero restaurar minha vida contigo. Deixar de orar pode ser orgulho, autossuficiência ou até mesmo fraqueza espiritual. Para que orar? Eu vou conseguir as coisas pelas minhas próprias forças. Para que orar? Eu sou autossuficiente, eu não preciso de ninguém. Ou fraqueza espiritual. Eu não sou tão fiel, assim, não quero me esforçar tanto. Então, autossuficiência e orgulho porque podemos pensar que devemos conseguir as coisas sem ajuda divina. Ou porque queremos conseguir o que desejamos sem consultar a vontade de Deus, que muitas vezes é a negação de um pedido. Não, eu não vou orar a Deus, porque eu sei que Ele já me respondeu, Ele não vai me dar aquilo. E eu quero aquilo, eu não vou orar, eu vou atrás daquilo que eu quero. A fraqueza espiritual também tira o nosso ânimo, tira a nossa confiança no Senhor. O pecado sempre está procurando nos empurrar para baixo, sempre. Às vezes perdemos o ânimo pela demora da resposta, mas as orações dos santos são respondidas. O Senhor se alegra em nos responder e nos dá o que Ele sabe que é melhor para nós. Essa é a grande verdade. John Gill comentou o seguinte, abre aspas, a razão para esta regra de orar com frequência e constância é porque os santos estão sempre necessitados, eles estão sempre carentes das misericórdias de Deus e, portanto, devem ir continuamente ao trono da graça e ali pedir graça e misericórdia para ajudá-los em momentos de necessidade. Fecha aspas. Não sei se você já percebeu. Se você é filho de Deus, provavelmente você vai lembrar. Você vai perceber ou já percebeu que Deus nos coloca em situações de necessidade. Às vezes nós temos tudo programado, tudo planejado, está tudo certo, finanças, a família, emprego, isso está tudo certinho. Estou sob o controle de tudo. Oh, beleza, né? Eu sou o cara, eu sou o planejador, o administrador. E Deus vai lá e manda uma guerra no país, e Deus vai lá e manda uma enchente, Deus vai lá e manda um temporal. Estou falando coisas assim bem drásticas. Nós vamos pegar coisas menores. Deus faz com que algum desses seus planos ou meus planos não dê certo porque uma pessoa falha ou a economia falha, eu perco o emprego, ou vem alguma doença, algum acidente. Ele me coloca de propósito, debaixo da necessidade. E daí eu vou ter que responder. Ou me sujeitando a Deus, ou com rebeldia. O Senhor não é bom, o Senhor não presta. Olha a maldade que o Senhor faz comigo, olha o que o Senhor está fazendo com o outro. O Senhor dá bênçãos para o outro. Eu sou Esaú e o outro é Jacó. O Senhor escolheu ele para abençoar e a mim para amaldiçoar. Não podemos ter comunhão com o Criador do Universo. Quer dizer, nós podemos ter comunhão com o Criador do Universo pela oração. Isto é um privilégio para todo filho de Deus. Ele deseja que vamos a Ele em oração. Sim, Ele sabe de todas as coisas. Ele conhece tudo. Mas deseja que nos humilhemos reconhecendo nossa necessidade dEle. Da sua ajuda para viver essa vida e vencer as mazelas da vida. Ele deseja nos ouvir e agir dentro da sua vontade. A prática da oração é encontrada em toda a Bíblia.
pregar sobre oração ou dar um estudo sobre oração, você poderia ficar muito tempo, porque tem de Gênesis a Apocalipse. O assunto, o tema oração é muito mais falado, muito mais falado na Bíblia do que outros assuntos que nós comentamos muito. Então imagina se for comentar sobre oração. Isso significa o quê? Que deve ser algo importante. E é só os filhos de Deus que têm esse privilégio. Então não desperdice. Os incrédulos não podem ter essa comunhão com Deus. Sem cessar significa continuamente como quer dizer, não significa continuamente como uma regra, como um mantra, como um poder ou uma energia que se não pode perder. Não significa isso, sem cessar. Significa constantemente, devemos ser permanentes em nossas orações, em nossa comunhão com o Senhor. Daniel ia ao seu quarto, trancava a porta, abria a janela em direção a Jerusalém e orava ao Senhor. Mas você pode estar no seu serviço, e você pode orar a Deus, não precisa nem abrir a boca, você pode mentalmente, você pode fazer o serviço de casa conversando com o Senhor. O seu serviço, na rua, conversando com o Senhor. O seu serviço numa empresa, conversando com o Senhor. Todos nós, em nosso serviço, temos momentos que a gente está sozinho com o serviço, só não tem mais ninguém ali para conversar, para prestar atenção, para ouvir ou para falar. Há momentos em nosso serviço que a gente está só realizando o nosso serviço, a gente já sabe como realizar, e naquele momento eu posso conversar com o Senhor sem abrir minha boca. É ter comunhão com Deus constantemente. Então não é um mantra de que plim, Deus está orado, soou o alarme, eu preciso me ajoelhar, descer o rosto no chão e começar a orar. Não é isso. Não é reza, como os fazem, algumas igrejas, algumas religiões, como o islamismo e o catolicismo. Não é isso. Deus não ouve oração de incrédulo. Lembre-se. Em todo momento, eu estar conversando com Deus. Vou sair daqui, vou até a Avenida Iraí, porque lá eu preciso ir em algum comércio. Então, nesse tempo aqui, a nossa mente não para. Vocês sabem disso, que a mente não para. Então, nesse tempo, eu posso ir conversando com o Senhor, pensando sobre a vida cristã. Vou pegar um ônibus, vou viajar. Eu posso conversar com Deus agradecendo, ficando deslumbrado pela sua criação. Na nossa volta lá da Fran, agora no Natal, são 8 horas de viagem, a ida, e a volta também, mas a volta deram 11 horas de viagem, 3 horas de lentidão. É para você ficar estressado, é para você ficar muito bravo, o que está acontecendo. Mas Deus nos deu tranquilidade. 3 horas, nenhum acidente. E daí você pensa, poxa vida, todo esse tempo e nenhum acidente. Graças a Deus que não teve nenhum acidente. Foram 3 horas de tanto carro que tinha na rua, ali de Ponta Grossa para cá. Tanta gente na rua e caminhões. Nenhum acidente. Eu fiquei pensando, graças a Deus. Carnalmente eu queria que tivesse acidente. Daí tu tem uma desculpa, tem um bode expiatório para a sua impaciência, Mas naquele momento, Senhor Deus, nenhum acidente, beleza, tranquilo, que bom, que ótimo, que bênção. Então esse orar sem cessar não significa que você deve passar todo o tempo de joelhos trancado no quarto ou numa cabana lá no meio do mato. É muito mais do que isso. É a consciência da presença de Deus em todos os momentos da tua vida, no trabalho, na faculdade, no lazer. Você sempre tem a consciência de que o Senhor está contigo. Você pode orar pedindo por ajuda para você ou para os outros. Você pode orar sendo grato. Você pode orar louvando e até mesmo confessando.
Então é todo momento. São épocas agora, dezembro, janeiro, de férias, de viagens. E puxa vida, como que eu vou cumprir as minhas devocionais agora que vai mudar todo o sistema, os horários, eu estarei na casa de outros. Mas assim, não é somente naquele horário, naquele dia que eu tenho minhas devocionais. Eu estou de férias, seja onde for, na praia, no campo, no parente, no sítio, sei lá, ou uma cidade. E lá nas minhas férias, durante a minha ida, no preparo, eu estou pensando no Senhor. Na minha ida, eu estou pensando no Senhor. Lá eu estou com consciência do Senhor. Eu pela primeira vez fui um tempo atrás, lá nas cataratas de Foz do Iguaçu, e nossa, que maravilha e tudo, olha o que o Senhor fez, porque foi Ele quem fez. Mas eu não precisei chegar nas cataratas, porque quem já viu as cataratas lá ao vivo sabe que é algo impressionante, não é? Eu não precisei ter algo impressionante para reconhecer a grandeza de Deus. Já o preparo da nossa viagem, eu podia... Obrigado, Deus, que o Senhor proporciona isso para mim e para a minha família. Durante a viagem, olha as coisas, olha as plantações, olha o que Deus faz, né? Ele nos alimenta. Tanta gente, né? Deus usa fazendeiros para nos alimentar. Durante a viagem também, olha o calor que está rachando aqui e nós podemos ter um ar-condicionado. Olha aquele carro lá capotou. Nossa, que maravilha, né? Que Deus tem ajudado a nossa viagem. Eu não preciso chegar e ter coisa impressionante só para reconhecer a Deus. Então é a consciência da presença de Deus em todos os momentos da minha vida. Se orar é ter comunhão com Deus, então você deve estar em comunhão com Ele em todos os momentos do seu dia a dia. O Irving comentou o seguinte: o termo traduzido por sem pecar não significa fazer continuamente, mas sim voltar a fazer constantemente. Devemos manter conexão permanentemente ativa com Deus, de modo que nossa oração faça parte de uma longa conversa sem interrupções. Então não é aquele negócio só me tranco numa sala, num quarto, oro a Deus e digo amém. Quando eu digo amém, acabou tudo. Interrompi minha ligação com Deus, interrompi minha comunhão com Deus. Agora eu vou fazer minhas coisas. Não é isso. É naquele momento, amém, para aquele momento, para aquela oração, e agora eu continuo com o Senhor, continuo consciente de que o Senhor está comigo e que nós vamos fazer coisas juntos agora. Então agora eu vou ali arrumar alguma coisa ali fora e não acabou minha comunhão com Deus, não acabou meu tempo com Deus, nós estamos juntos. Eu vou ao mercado e não acabou. Deus está junto comigo, eu tenho consciência dele. Então eu vou ao mercado com consciência de Deus. Isso vai me ajudar. Por quê? Se me derem o troco errado, eu tenho consciência de Deus, vou devolver. Se eu olhar alguma coisa no chão, às vezes tem pessoas que são mal educadas e derrubam, eu vou juntar. Eu estou com consciência de Deus. Os homens chegam no verão agora, eu tenho consciência de Deus, onde eu vou olhar no mercado. Mas se eu dei um amém ali e pronto, acabou ali, eu vou no mercado, eu vou olhar para o que eu não devo. Eu não vou juntar aquilo lá que derrubaram, não estou nem aí. Deu troco errado, mas né? Você entendeu? A gente precisa viver em consciência do Senhor. A oração é um relacionamento do crente com o seu Senhor, da igreja com o seu Senhor. Então uma igreja madura é uma igreja que reconhece que tudo que ela faz está linkado com a comunhão permanente com Deus. Tudo devemos colocar em oração. A grande verdade é que se você é salvo, o Espírito Santo tem te convencido de que você ora menos do que deveria orar. A oração nos ajuda contra o pecado.
Eu nunca saí de uma oração e já fui pecar em seguida. Nunca ouvi um testemunho desse assim. Alguém saiu da oração e já foi pecar. Não, demorou um tempo até a pessoa esquecer de Deus e coisa assim. Também esse orar constantemente nos ajuda contra o pecado, porque se você vive nesse espírito de oração, ou seja, sempre conectado com o Senhor, sua mente viverá em temor santo para você não ficar maquinando o mal para a sua vida. Infelizmente, há crentes que passam um dia sem se derramar perante o seu Senhor. E é aí que muitos caem nas armadilhas de Satanás, por passar alguns momentos sem a consciência da presença do Senhor em sua vida. Um crente não pode perder o senso de dependência divina. Isso é muito fácil no mundo onde tudo se consegue através de esforços. Com um clique as coisas já estão na sua casa em 2 dias. O Mercado Livre já está batendo lá, buzinando e te entregando. E não é ruim, isso é bom. Mas nós acabamos ficando mal acostumados e acabamos pensando que Deus tem que ser assim também. Nós pensamos que, então, a gente sai fora dessa dependência de Deus no mundo onde tudo se consegue através de esforços, não é assim? Cristo se esforçou por nós para que reconhecemos nossa dependência dele. A oração requer muita disciplina. Romanos 15:30 diz assim, Paulo chama aos irmãos na igreja em Roma para que lutem com ele nas batalhas das orações. Ele diz assim: rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus e pelo amor do Espírito, que luteis juntamente comigo por meio das vossas orações a meu favor diante de Deus. Alguém disse que é preciso orar para orar. Entendeu? É preciso orar para orar. Ou seja, eu preciso me esforçar em orar e manter a mente conectada com Deus para que isso vire um hábito da minha vida. No começo você começa a orar e logo sua mente vai por muitos lugares, não é verdade? Eu começo a orar, a pensar em Deus, daqui a pouco eu já esqueço de Deus, já esqueço da oração, já está cansado, já está com vontade de dormir, eu já penso como que eu vou resolver tal situação. No começo é assim conosco. Mas é preciso muita disciplina para ir treinando a minha mente e permanecer em oração e concentrado. Agora, para Deus se mover no céu e responder a oração de um ser humano, ou para Ele prestar atenção em suas palavras, tal pessoa precisa ser um filho de Deus. Porque é somente em Cristo que Deus nos recebe em seu altar. Fora de Cristo não há nenhuma possibilidade de Deus dar atenção às palavras dos homens. Muitas pessoas têm o costume de dirigir orações a Deus, mas ainda não são seus filhos. Deus não as ouve porque Deus ouve somente aqueles que estão em Cristo. E para se estar em Cristo é preciso receber a salvação de Deus. A Bíblia é repleta de orações. A maioria delas movidas por um coração contrito, arrependido, grato, necessitado e encantado com a sublimidade, o amor e a misericórdia de Deus. Eu quero citar apenas alguns exemplos aqui. Lucas 18, de 1 a 8, diz assim: então Jesus propôs uma palavra aos seus discípulos, com a intenção de adverti-los quanto ao dever de orar continuamente e jamais desanimar. E lhes contou: em certa cidade havia um juiz que não temia Deus, tampouco era sensível às necessidades das pessoas. E havia naquela mesma cidade uma viúva que frequentemente se dirigia a ele, rogando-lhe: faze-me justiça na causa que pleitei contra meu adversário. Ele por algum tempo não a quis atender, todavia mais tarde a considerou consigo mesmo: é bem verdade que eu não temo a Deus, nem respeito a pessoa nenhuma. Contudo, como essa viúva me importuna, farei justiça a ela, para não acontecer que por fim venha me aborrecer ainda mais. Então concluiu o Senhor: atentai à resposta do juiz da injustiça. Porquanto Deus não fará plena justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam de dia e de noite, ainda que lhes pareça demorado em atendê-los? Eu vos asseguro, Ele vos fará sua justiça e depressa. No entanto, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé alguma em alguma parte da terra? Então parece que o ensinamento é que se ficarmos importunando a Deus, Ele acabará nos atendendo para pararmos de lhe incomodar. Não dá essa impressão? Mas não é. Esse ensinamento aí que eu já ouvi é errado, não é bíblico. Esse texto não está ensinando isso.
Esse não é um ensinamento. O texto nos ensina que, diferentemente do juiz incrédulo, Deus sempre está disposto para ouvir os seus filhos e lhes abençoar por meio da oração. Este é o ensinamento. Porque ele diz ali, ó, se esse juiz, que aquela viúva ficava importunando ele, demorou para atender tudo, quanto mais eu a vocês. Então nós não precisamos importunar Deus. Deus não fica importunado conosco. Ele deseja que nós vamos a Ele em oração. Agora, o tempo que a nossa oração será respondida, se será, é outra história. Mas nós não importunamos a Deus. É interessante que a maneira que termina essa parábola, ali no verso 8, é feita uma pergunta: será que Cristo achará fé na terra quando ele voltar? Olha, por que tem esse versículo? Esse versículo no final não parece que está fora da casinha? Ele vai falando da oração, dá uma parábola, e daqui a pouco ele diz, Cristo quando voltar ele vai encontrar fé na terra. E aí, que tem uma coisa a ver com a outra? Porque a oração ajuda a nossa fé. Cristo está falando aqui na sua segunda volta, tá? No final, no início da tribulação, antes da tribulação, no final dos 7 anos de tribulação. Ele está falando, é uma pergunta retórica, ele não vai encontrar muita fé. Por que ele está falando isso para nós nesse tempo, naquele tempo lá dos discípulos, e para nós valendo? Porque o meu não orar é falta de oração, é falta de fé. E a minha fé não aumenta porque eu não oro. Então, de repente, aquele tempo que você tem para assistir algum programa na TV que não é tão edificante, ou para fazer outras coisas que não é tão edificante, você pode orar. Você pode orar ao Senhor. Então, irmãos, isso se refere ao final da tribulação, indicando que não haverá muita fé naquela época, mas também penso que deve ser um alerta para nós nos dias de hoje, pois a prática de oração exige fé, exige confiança no Senhor. Será que esse é o motivo por que muitos crentes não oram? Falta-lhes fé? Não confiam suficientemente no Senhor? Você sabia que através da oração honramos e glorificamos o nome de Deus? E se eu não tenho essa prática, isso mostra que não tenho honrado e glorificado a Deus como Ele merece. Agora seja sincero, você tem honrado e glorificado a Deus suficientemente? Suficientemente? Daniel 9,19 diz o seguinte: sendo assim, ó Adonai, ou Senhor, ouve. Daniel pedindo a Deus ouvir a sua oração. Eterno, perdoa. Ele pede perdão. Ó Senhor, vê e age. Perdoa, veja a nossa situação e haja. Por amor de ti, meu Deus, atende-nos sem tardar, pois a tua cidade e o teu povo levam o teu nome. Então, Daniel estava na Babilônia, junto com o seu povo, escravizado. Ele disse: Senhor, perdoa, nós erramos, veja a nossa situação e age por causa do teu nome, porque nós levamos o teu nome, e o teu nome está sendo desonrado e envergonhado por causa da nossa situação de escravidão aqui. Então, a oração tem a ver com a honra e a glória do nome de Deus. Então Daniel pede: olha, perdoa e tira nós da situação e nos abençoa, para que o teu nome seja honrado, porque nós levamos o teu nome. Agora, quem leva o nome de Deus hoje aqui na terra? A igreja. Eu e você. Então precisamos ir a Deus em oração muitas vezes, pedindo perdão pelos nossos pecados, perdão por eu ser motivo de conflito dentro da igreja local, perdão por eu ser um legalista na igreja local, e por esse motivo eu ser uma pedra de tropeço e ser um motivo de vergonha ao mundo na igreja local. Mateus 6, 7 a 9, quando orardes, não useis de vãs repetições como fazem os pagãos. Olha, está falando das orações dos incrédulos, aqueles que não têm Cristo. Eles imaginam que devido ao seu muito falar serão ouvidos. Portanto, então não é aquele negócio: sempre eu tenho que cumprir certinho todo dia, aquele dia no quarto, aquele horário. Não é isso. Isso é bom, mas não é só isso.
é viver constantemente em oração. Portanto, não vos assemelheis a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe tudo o que tendes necessidade antes mesmo que lhe peçais. Olha o que ele fala agora. Por essa razão vós orareis assim. Ele começa o exemplo como? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Aqui, então, no exemplo de oração, Jesus pede para que os crentes não imitem os incrédulos em suas orações, mas a oração deve ser feita para honrar o nome de Deus, conforme o verso 9, onde o crente reconhece a grandeza de Deus. Por ele estar no céu e eu na terra. Eu sou pequeno e Deus é grande, ele está no céu e eu estou aqui. E ele ainda afirma que o nome de Deus deve ser santificado, então o nome deve ser santificado. Então, até mesmo em nossos pedidos, devemos honrar o nome de Deus, fazendo pedidos conforme a sua vontade. A prática da oração, além de trazer aumento na fé do crente, o crente que se derrama em oração desenvolve mais sua confiança no Senhor. Ele também terá paz diante das tribulações e preocupações na vida. Filipenses 4, 6 e 7. Não andeis ansiosos por motivo algum, pelo contrário, sejam todas as vossas solicitações declaradas na presença de Deus por meio de oração e súplicas com ações de graça. E a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Um crente precisa ter uma vida de encantamento por Deus e por suas obras. Muitos têm perdido o primeiro amor. Apocalipse 2, 4 e 5 diz: entretanto, tenho contra ti o fato de que abandonaste o teu primeiro amor. Recorda-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Porquanto, se não te arrependeres, em breve virei contra ti e tirarei o teu candelabro do seu lugar. Também muitos crentes têm perdido a alegria da salvação e não andam mais encantados com a vida cristã. Salmo 51, 12: restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito disposto a obedecer. Davi orando a Deus quando ele pecou, ele tinha perdido a alegria da salvação. Então você precisa restaurar sua vida com Deus. Ela até pode estar boa dentro dos teus padrões, mas se você analisar e ser sincero, descobrirá que você não tem mais comunhão com Deus como deveria ter. No Salmo 32, 5, Davi confessa seu pecado para que sua comunhão com Deus seja restaurada. Confessei-te o meu pecado, reconhecendo minha iniquidade, e não encobri as minhas culpas. Então declarei: confessarei minhas transgressões para o Senhor, e tu perdoaste a culpa dos meus pecados. Salmo 44, 1 a 8. Para o regente do coro, um salmo didático dos filhos de Corá: ó Deus, ouvimos com nossos próprios ouvidos nossos antepassados nos contaram os grandes feitos que realizaste na época deles, nos dias do passado distante. Como com tua própria mão expulsaste nações inteiras para que nossos pais pudessem ser estabelecidos na terra. E abateste povos para que se pudessem expandir e prosperar. Não foi por meio de espadas ou da força que herdaram a terra, mas tão somente com o intermédio da tua destra, teu braço e a luz do teu semblante, com os quais os agraciaste. Tu és o meu rei, ó Eterno, és tu que ordenas as vitórias de Jacó. Graças a ti destroçamos nossos adversários, pelo teu nome pisoteamos os que nos atacam. Minha confiança não está depositada em meu arco, e sei perfeitamente que não serei salvo por minha própria espada. Mas tu nos concedes vitória sobre nossos inimigos e humilhas os que nos odeiam. A ti louvamos o dia todo. A teu nome agradecemos continuamente. Aqui um coral de músicos fica encantado com as maravilhas que Deus realizou no passado. É disso que cada um de nós precisa: voltar atrás e ficar encantado com o que o Senhor tem feito em nossas vidas. Há muitos crentes que desanimaram simplesmente por criar expectativas erradas de Deus. Acabaram desanimando porque no futuro não aconteceu conforme o que esperavam. E sabe por quê? Porque as coisas nesse mundo mudam e os homens mudam, mas o Senhor nunca muda. Muitos ficam desanimados com o Senhor por expectativas e promessas que Deus nunca fez. Foram feitas por homens e alguém as interpretou que seriam promessas de Deus e que não eram. E um último motivo que quero deixar para você orar se encontra em Romanos 10:1. Caros irmãos, o desejo do meu coração e a minha oração a Deus em favor dos filhos dos israelitas é que eles sejam salvos. Paulo desejava a salvação dos seus conterrâneos. Você se importa com a alma das pessoas ao seu redor?
Se sim, eu imagino que você tem orado pela salvação delas. Ore por seus amigos, ore por seus parentes, ore por seus vizinhos, pelos amados dos seus irmãos. Ore para que o Senhor alcance essas almas perdidas. Se você tem o hábito da prática de orar constantemente, eu quero lhe encorajar a continuar sempre firme. Jamais desanime. E se você não tem esse costume, eu quero lhe encorajar a começar hoje, a entrar no ano de 2024 de forma diferente, em oração e comunhão com Deus. Restaure sua vida com Ele. Desfrute das bênçãos de se ter uma vida de oração. Amém? Deus abençoe a sua vida.